mulher cananeia, como tocar o coração de Deus. Amém? Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isto para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vou repetir somente a parte C. E desde daquela hora a sua filha ficou sã. Podem se assentar em nome de Jesus. Aquele que deseja pode adorar, pode glorificar. Aleluia, aquele que glória vive a e Deus. reina para todo sempre. Essa palavra eu queria trazer algo que me chamou a atenção, tópicos a qual ela incomodou o Senhor. Louvado seja Deus. Primeira coisa que nós vemos aqui, que ela teve fé. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela sabia o que Jesus estava fazendo, porque grande já era a tua fama. Grande já era ao falar sobre os milagres e os sinais que Jesus fazia naquela terra. Então, quando ela soube que ele estava saindo em direção àquela parte de Caná, ela foi ter com Jesus. Ele soube que ele estava indo naquela direção e foi ter com ele. A palavra diz que a fé, em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que não se vê. Então eu vejo que sem fé realmente é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós sairmos, nos locomovermos de nossa casa até hoje aqui no Recreio dos Bandeirantes, na Adifam, para que você venha, aleluia, atrás em teu encontro, pedir algo a Deus, cultuar o Senhor e receber também pela misericórdia de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando você, aleluia, sai da sua comodidade, e quando pela nossa fé a gente sai e se locomove, às vezes de grande distância, para estar aqui junto, adorando o Senhor, louvado seja Deus. Esse exemplo de fé, ela toca o coração de Deus e faz que Deus incline os ouvidos para atender a sua petição. E Ele olha hoje, nessa noite, para mim, para você, independente da luta, independente, aleluia, daquilo que você está passando, independente da situação emocional e constância das provações da vida, você desligou de tudo e veio aqui prestar o teu culto. Aleluia. E essa mulher teve um exemplo para nós que devemos seguir. Louvado seja Deus. E outra coisa que me chama a atenção, que nós cristãos não devemos jamais deixar passar a oportunidade. Muitas das vezes, louvado seja Deus, tem um culto como o de hoje, de milagres, onde pessoas ungidas, pastores que pagam um preço, assim renunciando o teu querer, para se dedicando ao rebanho, em jejum e oração, para que Deus possa usá-lo, aonde Deus vem e se manifesta através dos dons do Espírito Santo. Aleluia. Você nessa noite também não perdeu a oportunidade, e quem não deve perder a qualquer momento a oportunidade de estar na casa do Senhor, para receber o seu milagre, para receber a cura, para receber a libertação,
situação de alguém, louvado seja Deus, então nunca nós devemos perder a oportunidade de estar na casa do Senhor. Amém. Como o irmão falou, grande foi a luta para estar hoje. Mas é assim mesmo, tem retaliação no mundo espiritual para que você venha desfalecer, não estar hoje cultuando ao Senhor. Porque Ele sabe que o prazer de Deus é te abençoar, que o Senhor não quer dispersar ninguém com as mãos vazias. Ele não tem prazer em ver teu sofrimento, Ele não tem alegria em ver tua aprovação, Ele não tem alegria em ver, Ele já está contemplando dos céus e vendo toda a situação que tu tem passado, igreja, e Ele está disposto a todo momento a liberar as bênçãos sobre nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. E ela clamou ao Senhor. No versículo 22, essa mulher cananeia saíra da parte daquela cercania e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Então não devemos também deixar de clamar, deixar de chamar a atenção do Senhor para nós. Quando a gente vem, adora, libera o glória, libera, aleluia, canta, rasga o coração na presença dele em louvor, em adoração, louvado seja Deus, clamando a misericórdia, assim como Isaac também clamou no livro de Gênesis, louvado seja Deus, ele clamou constantemente, sem cerar, durante vários anos, aproximadamente quase 20 anos, pela tua mulher que era estéril. Aquela mulher cananeia clamou, assim como Isaac também clamou, mas a diferença é que Isaac clamou por 20 anos aproximadamente. Ele clamou sem desfalecer, ele constantemente: Senhor, me dá um filho, Jesus, faz a obra na minha vida. Então não devemos, aleluia, desfalecer diante da caminhada, parar de clamar, desistir de fazer, aleluia, as campanhas reveladas por Deus para que seja abençoado, ou seja na casa, seja relógio de oração, seja em jejum, em rogo, súplicas, ou até mesmo em ações de graças com seu culto. Tem gente que até antecipa o culto de ação de graça pela fé, para que nós venhamos assim chamar a atenção de Deus. Mas não devemos desfalecer se acontecer como aconteceu com ela. No 23, ele não lhe respondeu palavra. Para pensar naquela mulher clamando. Aquela mulher se locomoveu uma distância e tinha tanta esperança, e na hora que vem no culto, Jesus não falou comigo. Jesus, eu não senti nada. Jesus, aleluia, nada aconteceu na minha casa, nada aconteceu no meu trabalho. Jesus, a situação está feita. Senhor, parece que tu não está vendo, parece que não está ouvindo. Meu Deus, fala alguma coisa, e parece que às vezes Jesus fica em silêncio. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Mas não devemos parar de clamar. E devemos outra coisa, perseverar. Aleluia. Louvado seja Deus. Ela respondeu no 23, e seus discípulos chegando ao pé dele rogaram dizendo: despede-a que vem gritando a voz atrás de nós. Então me chama a atenção algo também, que nós devemos perseverar no clamor. Perseverar em tocar no Mestre, mesmo quando tem, aleluia, louvado seja Deus, quando tem impedimentos, quando tem oposição, quando tem pessoas que falam: não vai não, você está tanto tempo na igreja, olha como é que tua vida, olha como te julgam, te chamam assim, diz que tu não tem jeito, aleluia, como dizem, nada vai acontecer. Tanto tempo você está clamando, tanto tempo você está buscando e nada acontece, aleluia. Às vezes você quer clamar, às vezes algo impede, acontece na tua família, no teu lar, até mesmo no trabalho, mas não devemos desfalecer. Não devemos, aleluia, deixar a oposição impedir de nós trilhar a caminhada e continuar buscando a face daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que é o único que pode resolver o teu e o meu problema. Aleluia. É Jesus o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E devemos entender que devemos não desistir mesmo com a resposta, mesmo sem resposta. Jesus, ele orou e não respondeu nada. No versículo 24 ele respondeu: então fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Louvado seja Deus. Então, quando Jesus parece que não está nos respondendo, Meu Deus. é o momento que Ele nos prova. Quando Jesus parece que não está nos ouvindo, e quando a resposta de Jesus às vezes é um não. Aleluia, às vezes a resposta de Jesus também pode ser um não. Eu quero fazer isso, eu quero, aleluia, fazer isto, eu quero trilhar esse caminho, eu quero realizar esse sonho, algo que mexeu até mesmo com o sentimento, o coração, mas às vezes Deus diz não, não é tempo ainda, espere, aguarde. A resposta de Deus, muitas das vezes, do Senhor, não é agradável aos nossos ouvidos, mas não devemos, aleluia, se humilhar, não devemos deixar de se humilhar e não desistir, assim como fez o cego de Jericó. Louvado, o cego de Jericó, ele pegou, mesmo com a oposição, mesmo com gente, aleluia, impedindo, gente falando não vai, para de incomodar, ele perseverou. E mesmo como foi a resposta de Jesus, que disse que não foi enviado senão a casa de Israel, ali ela não desistiu e adorou ao Senhor. Então eu vejo que devemos tocar o coração de Deus em adoração, clamando assim como essa mulher fez. Então no capítulo 25, diz assim, versículo: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Meu Deus. Às vezes basta uma palavra, basta uma perseverança, basta uma atitude para Deus olhar para você nessa noite. Minha filha está insistindo. Aleluia. Minha filha, meu filho não desistiu. Meu Deus. Olha, aleluia, como ele está aflito, mas ele ainda espera em mim. Olha como ela está aflita, mas ele ainda confia em mim, ela confia em mim. Não perder a confiança em meio à adversidade e do não do Senhor. Ou às vezes até a atitude que faz assim: Senhor, mas eu queria tanto. Mas não deixar de adorar aquele que vive para todo sempre. E mesmo assim ele falou assim no versículo 23, ele porém respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então vejo outro ponto, que nós devemos nos humilhar, mesmo depois de ser provado ou reprovado. Muitas das vezes a provação causa uma reprovação e uma resistência da ação divina, por causa que tem um tempo de Deus trabalhar. Louvado seja Deus. E essa mulher foi e recebeu uma palavra que talvez ela não esperava. Louvado seja Deus. Como ele lança, fala assim: não é justo pegar dos filhos e lançar aos cachorrinhos pão. Por quê? Porque esse jargão ou esse apelido era dado para os peregrinos, os viajantes que não eram povo. Eles chamavam de cachorrinhos, aqueles que não eram do povo de Israel, mas peregrinavam para a terra, eram gentil, era estranho. Então era um jargão, apelido que era denominado para a pessoa que não faz parte de nós, às vezes do nosso povo, não é povo de Deus. Às vezes ela olhou e reconheceu, porque realmente, louvado seja Deus, ela sabia de onde era. Ela sabia que ela não era filha de Abraão. Ela sabia que não era, aleluia, hebreia, como Paulo diz: eu sou hebreu de hebreus. Não era da geração de Abraão, Isaac e Jacó. Ela não era da geração de Heber, que é onde foi o povo hebreu, aonde surgiu a língua hebraica, aleluia. Não, ela não era da descendência, louvado seja Deus, de Sem. Não, ela simplesmente era mulher, aleluia, de outra linhagem, dos filhos de Noé, a qual ali Noé, até mesmo filho de Cã, era lá da linhagem de Cã, aleluia, qual, aleluia, no livro de Gênesis 9, quando Moisés ali, ele se embriagou Noé se embriagou depois de colher as uvas, e ali o seu filho Cã, ele viu seu pai e zombou e riu. Ele achou graça e chamou os outros irmãos para ver, e os outros irmãos, quando viu, entraram de costas na tenda para não ver a vergonha do seu pai, e depois eles contaram o que Cã tinha feito. E logo que Noé, ele viu, ele lançou uma palavra de maldição sobre a vida de Canaã, que era filho de Cã. Ele não lançou na vida de, louvado seja Deus, de Cã, mas lançou na filha de Canaã. E ela de uma descendência que tinha algo que tinha liberado, primeira, segunda, terceira, quarta geração, que talvez fosse repetida atrás dia. Louvado seja Deus, mas mesmo assim ela não desistiu. Mesmo assim ela alcançou, aleluia, e se humilhou, reconhecendo que não podia, aleluia, assim receber aquela bênção do Senhor, mas ela reconheceu e falou: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa
do Senhor. Mesmo ela não sendo da linhagem, da promessa de Cristo, do Messias. Louvado seja Deus, mesmo ela recebendo a maldição, que quando Noé falou que, aleluia, que Canaã seria servo dos servos de seus irmãos. Mesmo quando Noé liberou a bênção na vida de Jefé, louvado seja Deus, que Deus alargue a tenda, aleluia, na vida do seu irmão, aleluia, de Sem, e seja, sempre no final ele encerrava, seja Canaã teu servo. Louvado seja, essa mulher veio de uma geração. Ela, embora seja Canaã a terra da promessa, embora seja Canaã a terra de mana, leite e mel, se nós vemos na história, nós vamos ver que, aleluia, que os povos cananitas não conseguiam habitar muito tempo na sua terra da promessa. Muitas das vezes Jesus tem algo maravilhoso para mim e para a tua vida. Muitas das vezes Deus tem a chamada e você esteja até como aquela mulher. Não, eu não tenho direito. Não realmente, mas eu me contento com o que o Senhor pode dar. Eu me contento com aquilo que o Senhor pode oferecer. Eu me contento com apenas um pinguinho, um tocar de dedo na minha vida. Porque ela precisava do milagre na vida da filha dela. Porque ela precisava do milagre na família. Louvado seja Deus, ela não podia desfalecer mediante a rejeição. Não podia desfalecer mediante, aleluia, da palavra do Senhor, e se humilhou. Louvado seja Deus, entendendo que ela precisava, e assim como nós devemos ser, nós somos totalmente dependentes de Deus, dependente da misericórdia do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do mover, do agir de Deus. Porque se a gente, a partir de hoje, entender que nós não a levantamos, só abrimos olhos porque a misericórdia de Deus na nossa vida. Se nós respiramos, temos saúde, é a misericórdia de Deus na nossa dia. E nós devemos entender a cada dia que nós precisamos e dependemos alcançar, porque nós não somos também um povo descendente. Nós somos somos enxertados na videira verdadeira, pela misericórdia, pelo sacrifício da cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui, e Jesus fez algo, aleluia, diferente naquele dia, porque ele andou aproximadamente 48 quilômetros fora da direção, depois de sair do norte da Galileia, da cidade, ele foi em direção à região de Ciro e Sidom, porque tinha um propósito na terra. Tem um propósito dessa igreja estar no Recreio do Bandeirante, tem um propósito dessa igreja estar aqui nessa terra, tem um propósito que Jesus fez um movente doce nessa noite. Não é coincidência, Jesus veio até uma terra, aleluia, fora da direção da onde ele queria ter, porque tinha um propósito, e era encontrar com alguém, aleluia, que necessitava, alguém que tinha fé, alguém que ele sabia que ia perseverar, alguém que ele sabia, aleluia, que não ia desistir. Assim como nós estamos perseverando, compreendendo que só através da misericórdia de Deus, É verdade. entendendo que não devemos desfalecer nem desistir, entendendo que qualquer circunstância adversa não pode parar a nossa caminhada, que qualquer enfermidade, seja o que for, não pode deixar desfalecer a fé, para que nós venhamos alcançar e tocar o coração de Deus, como essa mulher alcançou. E Jesus falou, no 27, ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora ela ficou sã. Aleluia. Então que nós venhamos nessa noite perseverar e sair com a nossa vitória na mão, sair tomando posse da vitória e falar, Senhor, eu não desisto, Jesus, eu não me entrego, Jesus, eu não me rendo, Satanás não vai prevalecer no meu lar, na minha casa, nem na minha família. Eu não aceito, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Que assim eu agradeço a oportunidade em nome